Como que eu fiz pra minha filha dormir sozinha aos 5 meses de idade? Como mãe de 3 e entendendo um pouco mais a importância do sono, hoje em dia eu acho imprescindível dar autonomia do sono pra criança. Eu tive vários problemas com sono, né? Principalmente com a Foncinha, que lá a gente vai aprendendo e vai errando menos, né? E quando eu tava grávida da Helena, eu já sabia que eu precisava estudar muito mais sobre o sono pra que eu, de fato, ensinasse ela a dormir de uma forma tranquila, sem chororô, sem confusão, sem que fosse uma forma estressante ou traumática, tanto pra ela quanto pra mim. Era possível. Na época dos meus outros filhos, eu não sabia que isso era possível. Hoje em dia eu sei que isso é possível e já fui fazendo as coisas com a Helena desde o nascimento. A Laura tem 3 anos, eu ainda colho maus frutos, porque às vezes ela acorda à noite e quer ir lá pro meu quarto. Eu sei que isso ao longo do tempo vai acontecer uma vez ou outra, mas tá acontecendo com mais frequência que eu como. Eu não sei se, enfim, as mudanças que a gente teve, né, de casa, a gente sabe que tudo isso impacta na criança. Mas enfim, eu sabia que eu precisava tomar uma providência em relação ao sono na Helena desde o mais rápido possível. Só que ela teve aquela luxação congênita de quadril, que eu tenho vídeo também falando um pouquinho sobre, e ela teve que usar aquele coletinho por meses. Então eu sabia que eu não podia. Não é pegar pesado, mas que eu não podia, porque assim, quando você toma uma decisão, você tem que seguir firme naquela decisão, com carinho e tudo mais, mas seguir firme para que você também passe essa confiança pra criança. Então eu sabia que ela com aquele coletinho desconfortável, eu não ia conseguir pegar firme, digamos assim, mas eu já poderia fazer algumas coisas. Então, coisas que eu já não fiz com ela, que eu fazia muito com a Afonsinho. Balanço. O que eu fazia? Ao colocar a Helena pra dormir, o meu balanço era muito suave até parar. E eu ficava com ela parada no meu colo. Mesmo com o coletinho chato, desconfortável. Porque é o seguinte, se eu quero que ela durma bem no berço, todos os meus filhos dormiram em berço, tá? Nunca fiz cama compartilhada. Se eu quero que durma no berço, qual que é a familiaridade do berço? O berço não balança, o berço é parado, o berço é reto, o berço não tem a contenção do colo. Então o que eu já fazia? Eu já diminuía o máximo possível do balanço. Acalmou, eu já diminuía o balanço até parar. E ficava com ela parada. Ah, começou a chorar de novo, balançava mais um pouquinho, parada. Então era o mais parada possível e não continha com muita força, o mais suave também, porque o berço, ela não vai ter esse aperto, vai ser suave, então também fazia isso. Outra coisa que eu fazia também, as janelas de oportunidade. Deixava ela no berço de vez em quando. Tudo, gente, com aquele coletinho era muito difícil, porque ele é realmente muito desconfortável. Então ela foi muito difícil de ficar em carrinho, no chão. Mas enfim, vez ou outra eu tentava e dava certo, ela ficava um pouquinho. Às vezes eu brincava com ela lá no berço, para que o berço ela associasse aquele lugar que ela estava com algo bom. Então assim, uma brincadeira, às vezes deitadinha. Aí eu colocava um travesseirinho, porque o coletinho ficava ruim. Mas quando a criança hoje em dia, né, tirou o colete, o que eu comecei a fazer? Brincar um pouco mais no berço, colocar uns brinquedinhos, falar com ela lá, para que aquele momento do berço fosse algo agradável, para que a criança já começasse a desassociar o fato de ir pro berço com algo ruim. Então, estar no berço era gostoso, era legal. O que eu sempre usei com todos os filhos, ruído branco. Ruído branco pra mim é vida. Além de ter um solfo muito familiar pra eles, né, desde a barriga, eles já têm essa associação, abafa muito o som externo. Então, assim, barulho de rua, moto, criança gritando, meus outros filhos, né? Então, o ruído branco é vida. E já é uma associação, ela já tem essa associação, né? O bebê já tem, mas já é mais uma associação de começou o ruído, é hora de dormir. As crianças, eles são muito sensitivos, né? No sentido de que cheiro, tato, o que eles olham, o que eles ouvem. Então, tudo isso a gente tem que usar ao nosso favor para que eles entendam que tá na hora de dormir. Tanto o sono noturno como a soneca. Inclusive, eu tenho no meu canal do YouTube, vou deixar o link lá na bio, o ruído branco que eu mais uso, que é o ruído branco que eles... Nossa, pra mim foi o melhor ruído branco, porque tem vários ruídos brancos, né, na internet. Esse pra mim foi o melhor ruído branco, e eu até coloquei no meu canal, que eles amam. Gente, ruído branco é vida, usem. Eu uso em casa, eu uso na rua, eu uso sempre que tem a ver com sono, soneca, ou quando eu quero abafar um som desses, né, pra criança dormir melhor, ruído branco. Então, tem lá disponível, gratuito no meu YouTube. O que eu não fiz com os meus filhos, eu faço com ela, que faz toda a diferença. Não pegar a criança enquanto tá só resmungando. Quantas vezes a gente vai dormir, a gente não deita e dorme. A gente deita, mexe, vira de um lado, vira do outro. Às vezes, né, um som. Então, resmungo é a criança conversando, falando um resmunguinho. Agora, começou a chorar, eu pego. Mas enquanto ela tá só resmungando, ela tá pegando no sono ali. Ou às vezes ela tá trocando de ciclo de sono, que nós temos ciclos de sono. A gente vai lá e pega a criança. Pronto, atrapalhou. Então, dá essa oportunidade pra que ela pegue no sono sozinha. E antes eu não esperava. Eu só colocava no berço, ou só deixava no berço, quando tava completamente imóvel. Então, dar essa oportunidade pra criança. E enquanto tá dando essa oportunidade, ela vai falar, ela vai resmungar, ela vai mexer, ela vai... Sabe aqueles barulhinhos de bebê? Só pego de fato quando ela chora, sabe? Então isso também fez toda a diferença. Foi um processo, né? Foi o que eu falei, antes até tirar o coletinho, eu não pegava firme isso. Mas o que eu já fazia era o balanço e não ficando com muita pressão, né, no corpinho. Mas fora isso, depois que tirou o coletinho, eu já comecei a fazer essa coisa de colocar ela no berço sonolenta. Hoje em dia já coloco ela, né? Eu vou lá, troco ela, coloco a naninha e ela já pega e já deita ali e ela mesma já dorme sozinha. Outra coisa, eu comecei a dar naninha pra ela. Nos meus outros filhos eu não dei assim tão novinho, eu morria de medo dessa coisa de coisas no berço. Realmente era só o berço. Então,
eu não dei nada. Porém, agora com a terceira filha, eu conversei com o pediatra e tudo mais, ela já tava espertinha. E aí a gente pegou uma naninha com pequena, um tamanho adequado, que tem inclusive uma cabeça, eu já mostro pra vocês, pesada, de modo que ela já conseguia virar de um lado pro outro, então não teria o risco de estar no rosto e ela não conseguir mexer. Então a partir dos 3 meses, eu já comecei a deixar a naninha perto dela e tudo mais, então hoje em dia ela pega a naninha, esfrega a naninha no rosto, isso também faz muita diferença. Tem vezes que ela tá acordadíssima, eu pego a naninha, né, coloco pertinho dela, ela já começa assim, ó, fazer assim, aí eu já coloco no berço e pronto, ela dorme sozinha. Inclusive a naninha dela é uma naninha diferente, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a naninha dela, e tá vendo que ela tem esse tecido aqui de manta? Esse tecido aqui super gostosinho, fofinho de manta, ela gostou muito mais. Antes dela ter essa naninha de fato, eu usava manta, né, bebezinho usa bastante manta, e eu via que ela gostava muito desse tecido, então eu procurei uma naninha que tivesse esse tipo de tecido aqui. Inclusive ela tem essa naninha aqui também, que ela ganhou da tia dela, que ela também usa de vez em quando pra brincar e tudo mais, mas não é a que ela usa pra dormir. Você tá vendo o material? O tipo de tecidinho é diferente desse, ó. Tá vendo que esse aqui de fato é uma manta? Ó, tá vendo? É uma mantinha, que é diferente desse daqui. Então, eu prezei por procurar uma mantinha, uma naninha que tivesse esse tecido de manta. E tem essa cabeça aqui que forma esse peso. Caso ela vire, o peso cai. E, gente, o Afonsinho e a Laura também acharam o máximo, queriam também um bichinho de pelúcia, eu comprei pra eles também. O Afonsinho escolheu esse, que também é dessa mesma tecidinho de manta. Eu vou deixar o link, gente, dessas naninhas lá na minha bio, caso vocês tenham interesse, tá? E aí, esse daqui, ó, que também é desse material, também desse dinossauro. E a Laura escolheu esse todo rosa, que não é desse tecido, mas ela queria porque era todo rosa. Outra coisa importante, que isso eu já fazia com os outros, de aceitação de berço. Não deixar o berço todo duro, sabe? Deixa o berço, eu coloco uma manta por baixo para que fique fofinho, e aí eu envolvo com uma fronha segura. Também, não é uma fronha não, fugiu o nome agora. Roupa de cama, segura, de modo que a criança também não consiga puxar e ir pro rosto dela, que isso também é muito perigoso. Então, o berço, ele não é duro, ele é fofo, ele é gostoso, ele é aconchegante e seguro, tá? A única coisa que não é recomendada é essa naninha, mas olha, francamente, aqui também diz que pode mais de 3 meses, então eu segui essa recomendação e olha, a melhor coisa, ela ama. Então, testei e pra mim deu super certo, sabe? Fez muita diferença. Dá pra ensinar a criança a dormir sem a naninha? Dá, mas pra mim eu vou tô contando pra vocês aqui a minha experiência, então, mas aí vocês fazem o que vocês acham, tá bom? É muito deliciosa essa naninha. Ela dorme num ambiente levemente escurinho, então, mas também ela já aconteceu dela dormir, né, em outros lugares claros, então não é isso que determina, mas ela tem uma soneca muito mais gostosa, prolongada, duradoura, num ambiente um pouco mais escurinho, não é escuridão total. À noite, gente, é escuridão total. Não tive a sorte de ter filhos que durmam em carrinho. Se Deus quiser, com a Helena eu vou conseguir 1 hora, gente. Também tô aqui também, né, nos testes e tudo mais. Mas também, não, assim, é uma coisa de cada vez. Também não precisa tudo de uma vez, né? Mas não é uma sorte que eu ainda tive, né, com nenhum dos meus 3 filhos. Não sei o que acontece, mas 1 hora vai, 1 hora vai. Mas pelo menos só dela já tá dormindo bem, dormindo sozinha, dormindo em paz, já é, nossa senhora. E é basicamente isso que eu fiz, gente. E claro que repetindo isso várias e várias e várias vezes. Só que quando eu tirei o coletinho da Helena, ela aceitou, assim, praticamente de primeira o berço. Porque ela já tinha esse baixo balanço e esse baixo aperto, né? Essa contenção. E aí a cananinha e tudo mais. Então, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Muito mais fácil do que eu imaginava. Teve momentos que ela ficou doentinha, alguma coisa assim, que ela queria um pouco mais de colo. Tudo bem, é um bebê. Crianças, são bebês, mas isso não significa que a gente não possa ir orientando e fazendo, guiando e educando certas coisas. Mas a gente tem que lembrar que não são robôs, tá? Nem eles e nem nós. A gente tem que ter paciência com a gente também. Sem choro, sem confusão, sem briga. Só realmente com persistência, e chorou, pega. E aí, rapidinho ela aceitou. A gente foi realmente muito mais tranquilo do que eu imaginava. Cheguei a comprar 2 cursos de sono, porque eu queria realmente... Isso foi assim, pra mim foi eu falei, meu marido, eu preciso aprender isso. Eu tenho 3. Então, assim, se eu não tomar as rédeas da educação dos meus filhos, desde toda a educação das virtudes, né? Do sono, da ordem, da alimentação, higiene e tudo mais, quem que vai tomar? É a minha responsabilidade. Então, eu já tinha determinado que eu iria fazer isso. E eu não sei pra você, mas pra mim, a parte mais difícil da maternidade é, sem dúvidas, a privação de sono. Nossa, acaba comigo, arrebenta comigo. Então, como eu sabia que era possível ensinar um bebê a dormir sozinho, eu ia fazer isso acontecer. Tanto pra mim, porque o meu bem-estar impacta, né, a paciência e tudo mais, como pra criança. A criança dormir sozinha é a melhor coisa que tem, porque ela tem um sono melhor. E como eu já falei pra vocês, sono é desenvolvimento, sono é vida, sono é imunidade. A criança precisa saber dormir. E outra, gente, a quantidade de casos que existe, eu conheço casos próximos de mim, de crianças de 10 anos que ainda não dormem sozinhas, de crianças de 14 anos que só dormem com a presença dos pais no quarto, ou que ainda acordam durante a noite. Então, assim, não é uma coisa que, quando crescer, passa. Não, tem casos que passa, mas tem casos que não, a gente vai pagar pra ver. É imprescindível a família inteira dormir bem. Sono é saúde, sono é muito necessário. Então, assim, eu ia fazer isso acontecer, de um jeito ou de outro. Foi o que eu falei, eu fui me informar, eu fui aprender, porque eu ia fazer acontecer. Claro que de uma boa forma, pra todos, mas eu ia fazer acontecer. Isso já tava definido na minha cabeça. Mesmo que crescer passa, a necessidade de um bom sono é agora.
A necessidade que a criança durma bem é pra ontem. A criança, a casa. E assim, eu sou aberta à vida. Se Deus me mandar mais filhos, eu vou dormir quando? Então assim, não vou dormir nunca mais? Então não é assim. É claro que a gente sabe que ao longo do tempo vai ter os seus imprevistos, vai acontecer coisas que a criança possa não ter um sono bom de repente, sei lá, ficou doente, mas no dia a dia, no geral, é imprescindível um bom sono. Então eu não vejo, hoje em dia eu não vejo mais isso como precisa. Não, eu vejo assim, é necessário, é absolutamente necessário para o bem-estar de todos da casa. Então, fiz acontecer e graças a Deus ela respondeu muito bem. Eu acho que tudo, né, essa minha segurança, essa minha confiança de que eu vou fazer acontecer, também a criança sente. Isso é batata, né? Qualquer idade, a mãe consegue passar essa confiança pra criança. Então, por isso que eu acho que teve uma boa resposta dela também, sabe? Eu vou deixar direitinho pra vocês verem como que ela dorme sozinha. Gente, é uma gracinha. Mas é isso, gente. Se ficar alguma dúvida, né, eu procurei ser o mais clara possível, deixar todas as informações o mais claras possível, mas pode ser que surja dúvidas. Então, caso tenha alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu respondo direitinho. O link da Naninha também não dá pra deixar link aqui na legenda, então me deixa aqui embaixo falando que você quer que eu te mando. Ou então você acessa o meu link lá da bio, que eu também vou deixar direitinho. Vocês viram que gracinha, gente? Eu nunca imaginei que isso fosse possível de fato. Depois que eu soube que isso era possível, eu vi as pessoas falando e falei, não, mas como? Como que faz? Não dá? Eu sou a prova viva de que dá, gente. Olha, a coisa mais bonitinha do mundo. Se vocês testarem em casa e der certo, me conta aqui também que eu vou gostar muito de saber. E é isso, gente. O curso de sono eu acho muito legal, porque você aprende mais coisas, entendeu? E eu queria me aprofundar e saber mais, pra eu poder, inclusive... Porque assim, ao longo do tempo vai tendo as suas nuances no sono. Pode haver as nuances no sono. Então eu queria saber mais a fundo cada detalhe. Mas só isso que eu já falei pra vocês, só isso. Não é de um dia pro outro, né, gente? É um trabalho, sabe? De vários dias e vários dias. Então tem que ter bastante paciência, mas foco no que você quer. Mas é isso, tá bom? Qualquer coisa, me deixa aqui e a gente conversa, tá bom? Um beijo, até mais.